Gostei daquela sua expressão que escreveu no seu Twitter, né? Sobre perdas eternas, né? Perdas eternas. Morreu, acabou. Realmente é algo que deve mexer conosco. Nós temos uma congregação em Palmares e o nosso pastor escreveu um relato e eu fiquei pensando nos dramas pessoais pelas irresponsabilidades dos nossos governantes. A noiva esperando o noivo para o casamento. Quando veio a tragédia, tudo foi destruído, a casa dos noivos foi destruída, não sabia onde o noivo se encontrava, não havia ponte. Dias depois é que souberam, ainda não se casaram até agora, nada tem. E quando eu li aquilo, perdas eternas, vidas, traumas. Agora, senadora, nós vamos chegando à conclusão, ouvindo a senhora, não apenas aqui, mas através de tantas entrevistas, que nós, como nação, precisamos tomar uma atitude como eleitores, como brasileiros, como cidadãos, de pensar que precisamos levar à presidência da República alguém não apenas que mantenha o status quo, mas que pense em algo para as futuras gerações. Diga-nos, por favor, o que é isso mesmo da sua proposta de desenvolvimento sustentável? Parece um nome tão comprido, uma expressão tão difícil. Se nós formos votar na senhora e colocá-la como presidente do Brasil, o que é que nós vamos poder esperar desse tipo de desenvolvimento? O que é isso mesmo? Tem até um amigo meu que é professor da USP, que ele escreveu um livro chamado Desenvolvimento Sustentável. Que bicho é esse? Para jovens do 2º grau, professor Zé da Veiga. Mas o desenvolvimento sustentável é uma coisa simples, pastor. A palavra é difícil, mas é simples. É utilizar os recursos naturais hoje de forma tal que os nossos filhos e netos também possam utilizar. Tem até um provérbio africano que diz que nós não deixamos a terra de herança para os nossos filhos e os nossos netos. Nós tomamos a terra emprestado dos nossos filhos e dos nossos netos. Olha que perspectiva diferente. A gente sempre pensa que está deixando a terra de herança, mas a terra já é dos filhos e netos. Nós estamos usando agora emprestado deles, né? E acho que uma coisa bonita que tem na Bíblia é no livro de Eclesiastes, no capítulo 4, no versículo 6, diz: é melhor uma mão cheia com descanso do que as 2 mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Se o homem não cuida da natureza e acha que pode tirar tudo agora de qualquer jeito, ele vai ter muito trabalho e aflição de espírito, que é o que nós já temos hoje. Ou seja, já naquela época ele falava do quê? Usar as coisas na medida do necessário para que a gente viva com dignidade, para que a gente viva uma vida plena em abundância, mas sem destruir o futuro. Aliás, foi por isso que o patriarca Abrão plantou um bosque em Beceba com quase 100 anos, né? Era para deixar um legado para as futuras gerações. O que nós estamos deixando para as futuras gerações? Antigamente, sempre alguém dizia, ali tinha um rio, ali tinha uma mata, ali tinha uma espécie de bicho. Hoje não tem mais. Ou seja, nós estamos deixando o mundo cada vez mais pobre para os nossos filhos e os nossos netos. E um dos graves problemas, a destruição das florestas no planeta. Os grandes países florestais é o Brasil, é a Indonésia, é a Malásia, o Canadá, são países florestais. Essas florestas, elas têm um equilíbrio enorme no planeta para o regime de chuvas. Só a floresta amazônica produz 20 bilhões de toneladas de água por dia. É responsável por mais de 20% de toda a água doce que vai para os oceanos. Sem a Amazônia, o sul, o sudeste, o centro-oeste seria um deserto e isso acabaria com a nossa agricultura. Então, o desenvolvimento sustentável é como? Ter uma agricultura próxima, moradia, emprego, energia, estrada, tudo, mas utilizando o melhor da tecnologia para não destruir a nossa galinha dos ovos de ouro. A senhora é muito conhecida no mundo, já recebeu vários prêmios internacionais por essa sua defesa intransigente do meio ambiente e considerada uma das 50 personalidades que tem condições de apresentar um programa que possa salvar o planeta. Mas será que
É o planeta que está precisando ser salvo ou as pessoas do planeta? As duas coisas. As duas coisas, né? Porque se a gente for para o livro de Romanos, a gente vai ver que toda a criação geme com dores de parto, esperando igualmente ser resgatada. Não é? Essa terra maravilhosa que nós temos, não pode continuar sendo destruída. Aqui é o único lugar que tem vida em todo o universo. E se nós olharmos para o Brasil, a gente pensa, não, mas esse país imenso não vai acabar. A Mata Atlântica era 1.300.000 km². Hoje só temos 7%. Cerca de 50% do cerrado já foi destruído. E na Amazônia já destruímos 18%. Ou seja, as duas coisas precisam ser resgatadas. E uma das formas de resgatar a natureza é resgatando a nós mesmos. Porque o homem é a parte da natureza que escuta, que fala, que transforma em palavras aquilo que a natureza apenas sente. Nós somos a parte que pode pensar na proteção dos recursos naturais, porque nós somos a existência que, para existir, depende das outras formas. Não há como ter o homem sem terra fértil, sem água potável, sem ar puro, sem floresta, sem as bases naturais da onde ele tira todo o seu progresso material. Que maravilha! Você já me ouviu falando muitas vezes, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Salmo 115, 16. Normalmente eu tenho usado este texto para falar de guerra espiritual, de batalha espiritual, que Satanás não nasceu aqui, que ele não tem autoridade e, portanto, nós vamos resisti-lo, porque Deus deu a terra aos filhos dos homens. Mas, senadora, eu a tenho ouvido usando o mesmo versículo, noutro sentido. Diga ao nosso telespectador, como vê este texto? Deus deu a terra aos filhos dos homens. Eu tenho usado muito na guerra espiritual, mas eu comecei a ver por outro ângulo, através das suas palavras. Poderia dizer aos nossos guerreiros o que isso também pode significar? Significa esse maravilhoso presente que Deus nos deu. Quando eu li isso na Bíblia, eu fiquei emocionada, né? Porque Deus mora no céu, mas a terra deu aos homens para morar. E eu fico imaginando, né, esse imenso planeta maravilhoso, essa bola azul, como um presente de Deus para os homens. E quando um filho recebe o presente de um pai, ou a esposa do esposo, ou o amigo do amigo, o que a gente faz com aquele presente? A gente guarda, a gente cuida, né? A gente tem uma relação de afeto por respeito a quem nos deu. E toda vez que a gente destrói, né, eu sempre digo, é incoerente a gente dizer que ama o Criador e não respeita a sua criação. É um presente maravilhoso. Aqui nós temos tudo que é necessário à vida. O único lugar no universo que reúne todas as condições que possibilitam e sustentam a vida. O Frei Leonardo Boff até tem um conceito para a ética. Ele diz, ético é tudo aquilo que promove e sustenta a vida na Terra. Toda vez que você desconstrói a possibilidade da vida em abundância, você está sendo antiético. E sem senso de mordomia e ingrato diante da criação, aquilo que Deus nos deu.